E aí galera, tudo bom? Rafael mais uma vez. Esse vídeo de hoje, na verdade eu queria ter gravado ele há muito tempo. Ele não vai ser legal como eu queria ter feito, que eu tô com um pouco preguiça de gravar. Mas eu vou falar um pouco do IELTS, a prova de inglês aí que pega a galera que tá querendo validar diploma. O IELTS ele tem é uma prova cara. Aqui na Irlanda custa cerca de 190 a 200 euros. Você marca lá online sua prova, paga e aí você recebe o dia que você vai fazer, né? Por e-mail, tudo bonitinho, as orientações. É, é uma prova que ela é constituída por uma parte de escuta, uma parte de leitura, uma parte de escrita e uma parte oral. Então você é avaliado nesses 4 níveis de conhecimento. Descrevendo um pouco a prova, você chega lá na sala tal, eles têm uma sala gigante com várias carteiras, né, várias mesas, cada uma para um estudante, obviamente, para um candidato. E aí você vai achar a sua, você vai sentar, eles vão, né, conferir seus dados para saber se você é você mesmo, e parará, parará. Burocracias à parte, você recebe a caderneta com a prova. E a primeira prova ela é a de escuta. A prova de escuta é basicamente um som, né, não toca fita, mas eles põem um áudio lá no computador, áudio bem limpo, claro, com sotaque inglês, simples de entender. Eles fazem um teste antes para ter certeza que todo mundo na sala consegue ouvir, porque geralmente são muitos candidatos e a sala é grande. E é um áudio. Vai ter uma conversação entre 2 pessoas, 3 no máximo. E na caderneta lá da parte da prova de escuta tem esse diálogo, ele vai estar escrito, todo escrito. Só que eles vão tirar palavras desse diálogo. Não é um diálogo grande, é um diálogo pequeno. Eles vão tirar palavras, sei lá, 10 palavras. E aí são essas palavras que você tem que ouvir no áudio e escrever. Isso é a prova de escuta. Qual que é o macete dessa prova? Essa prova, primeiro, eles não repetem o áudio. Se você perder, perdeu. Então, macete número 1, muita concentração. Muita concentração. Você tem que ir focado para ouvir e escrever à medida que você vai ouvir no áudio. Cara, você perdeu a primeira palavra, não estressa, não fica remoendo aquilo na sua cabeça, porque o áudio não para. Se você perder aquela e ficar pensando naquela palavra, você vai perder a segunda, vai perder a terceira. Foi o que aconteceu comigo na minha primeira prova. Eu fui sem estudar, fui na cara e na coragem, pagando de doido, achando que meu inglês era bom o suficiente. Tirei uma nota muito ruim na primeira vez que eu fiz. E isso foi um dos meus problemas. Minha cabeça ficou na palavra que eu perdi o resto, caguei o resto da prova inteira. Essa é a prova de escuta do IELTS. Eu não lembro qual que é a próxima, acho que é de leitura. A de leitura, na caderneta tem 2 ou 3 textos gigantes, grandes. E aí tem perguntas sobre esses textos, após os textos, obviamente, que você tem que responder. Macete dessa prova, não leia os textos. A minha dica é não leia os textos. Se você for parar para ler os textos, você vai perder muito tempo. Primeiro, porque os textos são grandes. Segundo, a sua leitura em inglês não é rápida igual em português. Sua capacidade de assimilação do texto em inglês não é igual à sua em português. Você vai perder tempo. Minha dica é, vai para as questões. Vai direto para as questões, né, para as perguntas, e lê. Pergunta número 1. Tá pedindo isso, isso, isso. Vai no primeiro texto, no primeiro parágrafo. Sua resposta vai estar lá no primeiro parágrafo. Segunda pergunta, segundo parágrafo. Terceira pergunta, terceiro parágrafo. Então, o grande X é achar a primeira resposta. O resto vai estar tudo em seguida. Não necessariamente um depois do outro. Talvez salte um parágrafo e tal, mas vai estar em seguida. Não tem aquela coisa de, tipo, a primeira pergunta está no quinto parágrafo, segunda pergunta no primeiro. Não, está em ordem. Então é um exercício de prática. Leia a pergunta, responda o que está te pedindo com base, sei lá, nos primeiros parágrafos do texto e vai indo. Mas não leia o texto. Talvez após ler a pergunta, obviamente você vai ter que começar a ler o texto. Mas você lê de uma forma mais sistemática.
Não é aquela coisa de que você vai ler o texto inteiro, memorizar o que o texto fala e depois achar suas respostas. Não, você não tem tempo para isso. Está correndo quanto tempo, sua capacidade de absorção, assimilação não é tão boa assim igual é em português, você vai se ferrar. A não ser que você seja muito foda. Não te subestimando, mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque, cara, isso é 100% das pessoas que eu converso e que eu vejo caem na mesma cilada. Essa é a prova de leitura. Depois tem a prova de escrita. A prova de escrita geralmente são 2 textos que você tem que escrever. Um de 150 palavras e um de 250 palavras. O de 150 palavras primeiro, o de 250 palavras segundo. Minha dica, começa pelo segundo. O segundo vale mais. Se no fim das contas você cagar tudo e não tiver tempo para fazer os 2, pelo menos você faz o que vale mais. Então faz o segundo texto de 250 palavras e depois você faz o primeiro. É outro exercício de prática. É dissertação que você estudou lá para passar no vestibular no Brasil. Você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Você tem que ter usar uma caligrafia boa, óbvio, legível. Você tem que saber os spellings, né, soletrar as palavras propriamente. Cuidado para não misturar inglês britânico com inglês americano, que isso tira ponto. Fazer os parágrafos, né, de forma correta. Usar o fim da página lá da margem de forma correta, tempos verbais corretos, usar uma gama de vocabulários maior, usar a gramática de forma consistente, muito cuidado, e essa eu acho que é uma dificuldade da maioria das pessoas, foi minha, cuidado para não usar termos coloquiais, gírias, quando você devia estar usando um inglês mais formal. E eu falo isso porque os phrasal verbs que a gente ouve tanto, que a gente fica louco na hora que a gente está aprendendo, muitos deles são termos coloquiais, eles não são formais. E as palavras de origem latina que a gente ouve, que eles não usam essas palavras, elas são as palavras mais formais. Por exemplo, adiar, né? Eles têm postpone e tem put off. Put off é um phrasal verb, mas esse phrasal verb tem vários significados, não só de adiar, e aí às vezes tem que tomar um cuidado na hora de usar. Eu usaria postpone, que é mais formal. Tipo exemplos como esse. Toma cuidado com isso. De novo, é prática, é exercício e óbvio alguém para te orientar e te dizer o que é formal, o que não é, fazer uma correção mais fiel aí dos seus textos para que você não caia nos mesmos erros, nos mesmos abismos. Pelo menos das vezes que eu fiz, essas 3 provas eram feitas na parte da manhã. E aí tinha um intervalo na parte da tarde, a gente ia para um outro prédio aqui em Dublin e a gente fazia a prova oral. A prova oral você sentado de frente para uma entrevistadora, ela se apresenta, etc e tal. Ela tem um cronômetro do lado dela e um rádio que ela grava a conversação inteira, porque é uma prova oral, e ela te faz perguntas. E assim, tipo super informal, mas formal obviamente, porque ela te deixa à vontade. A pessoa chega e te pergunta seu nome, de onde você veio, o que você faz, deixa de fazer, etc e tal. E aí, à medida que você vai falando, ela já está gravando, ela vai puxando, estendendo as perguntas. Ela tem um guia na frente dela, ela vai te fazendo perguntas aleatórias. Cara, as perguntas são as mais simples possíveis. Ela não vai te perguntar a raiz quadrada de 2873. Ela não vai te perguntar qual que é o conceito de fórmula de Bhaskara. Não vai te perguntar a terceira lei de Newton. Não vai te perguntar, sabe? Não é. É assim, por que você veio para Irlanda? O que você acha da situação dos oceanos do mundo? É umas perguntas que às vezes de tão nada a ver te pega de surpresa. Porque você não está esperando aquela coisa, você não sabe nem o que falar sobre determinado assunto. Eu lembro que uma das minhas provas eu fiz 3 vezes para conseguir a minha validação. Uma das provas perguntou um negócio da vida marinha. Cara, eu nunca pensei sobre a vida marinha, não sei nem o que eu falo sobre a vida marinha. Mas lembra, não preocupa com a verdade, preocupa com o inglês. Se você estiver falando que o céu é verde, eles não estão interessados em saber se o céu é verde. Eles querem saber se você sabe conversar sobre o céu e explicar por que ele é verde. Seja a sua verdade a verdade universal ou não.
Se você quer falar que existe unicórnio, para eles deixou de saber. Não preocupa com isso, preocupa com usar um inglês correto, uma dicção boa, uma eloquência, saber usar gramática, saber usar vocabulário, pronúncia correta e por aí vai. Coisas do tipo. Em um momento eles vão te dar 2 minutos para você dissertar sobre algo que eles vão te pedir sem ser interrompido. Então ela vai te dar um papel, você organizar suas ideias, se quiser, no papel com uma caneta, e aí depois ela fala, olha, eu vou começar a marcar 2 minutos, e aí você vai me falar sobre tal tema. Então eles querem saber com isso se você tem condições de conversar, manter uma conversação. Porque a gente brasileiro, né, a gente viaja pro exterior, a gente fala oi, bom dia, pede um café, um croissant, e a gente, porra, fala inglês pra caramba, não tive problema na minha viagem. Era o que eu achava no início das minhas viagens. Só, cara, manter a conversação é complicado, que aí é onde você tem que rasgar o seu inglês, né? E aí é difícil. Então esse teste dos 2 minutos é mais ou menos para essa finalidade. E aí a minha sugestão é organiza suas ideias, ou seja, já vai tentando fazer esse exercício em casa de algumas formas, né, com diversos temas, para que você tenha um leque de informações de temas na sua cabeça e eventualmente você deparar com eles, você saber como falar, como dissertar. E depois de 2 minutos exatamente ela vai te interromper, não importa se você tem coisa para falar ou não. Eles vão avaliar o que você fez nos 2 minutos. Inclusive sua capacidade de concluir o seu raciocínio em 2 minutos. E isso é a prova oral. Aí depois você termina tudo, eles te agradecem, etc. Você vai para casa e depois de, não sei, 15 dias você tem os resultados, recebe a carta lá, né, com o resultado e você vai saber se você conseguiu sua nota ou não. Dica: aqui na Irlanda eles oferecem muito curso para IELTS, muito curso para você treinar para o IELTS. Você paga valores aí, eu particularmente acho caro. Óbvio que você vai fazer um curso com professores, com gente que pessoas às vezes nativas da língua, são especialistas, né, e entendem muito melhor do que eu. Eu nunca fiz esses cursos, eu não queria gastar esse dinheiro, eu não tive dinheiro em um determinado momento. Eu falei, cara, eu vou estudar por conta própria. Eu acho que eu tenho bala na agulha para fazer isso sozinho. A primeira vez que eu fiz, eu não estudei de forma alguma, eu fui lá, tomei uma sentada, aí eu falei, opa, 200 euros que eu rasguei. E aí, segunda vez eu falei, pô, se eu fizer a mesma coisa, eu vou perder de novo meu dinheiro. Aí dei uma lida rápida na internet, dei uma estudada em algumas coisas que eu achei que eu precisava estudar, e aí eu consegui todas as notas que eu precisava, exceto da escrita, das dissertações. Se não me engano, eu não consegui terminar uma das dissertações, a outra ficou meio zoada e tal. E aí eu falei, pô, eu fiquei por uma nota. E aí eu falei, não, eu vou ter que estudar de verdade, porque senão eu vou rasgar mais 200 euros. E aí, para a terceira vez, eu sentei em casa, eu peguei um cronômetro do meu celular, pus do meu lado. Na internet você acha vários simulados gratuitos das provas passadas do IELTS em diversos sites. É só jogar no Google que você acha. E faz os simulados. Muitos dos sites, eles têm o próprio cronômetro, eles marcam automaticamente o tempo, exatamente como é feito no IELTS. Então, acha uma sala na sua casa, um quarto, um lugar silencioso, vazio, que você possa sentar sozinho, ninguém vai te incomodar, celular não vai tocar, campainha não vai tocar, e faz a prova como se você estivesse no IELTS. Cronometra, olha, não repete áudio, deixa o pau comer do jeito que é feito no IELTS. É um exercício de repetição. Quanto mais você fizer, mais você aprende a administrar o seu tempo, mais você aprende a administrar a dinâmica, né, as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, para você poder fazer mais rápido e com precisão a sua prova. Cara, é tipo vestibular, esse treino não testa seu inglês, testa a sua capacidade de fazer uma prova. Essa é a minha opinião. Óbvio que você tem que saber inglês, como um vestibular é óbvio que você tem que saber história, geografia e por aí vai, mas o negócio avalia a sua capacidade de fazer uma prova, não de seu conhecimento teórico sobre determinado tema. É isso. Então faz essas provas, quanto mais você fizer, melhor. Óbvio que para a parte escrita e oral, se você tiver alguém, dependendo do seu nível de inglês, se você tiver alguém que possa te ajudar a corrigir suas provas escritas, corrigir sua pronúncia, essas coisas todas, te ajuda.
No meu caso, eu não quis pedir ajuda para ninguém, seja por orgulho, falta de tempo, o que quer que seja, não fiz. Eu tentei usar o meu senso crítico, porque eu sempre gostei de gramática. Então, assim, eu sempre fui relativamente bom com gramática de idiomas. É a forma, eu aprendo idioma através de gramática, eu acho mais fácil. Então eu li os meus próprios textos depois de escrever e falo, olha, eu acho que eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo, talvez isso seja melhor dessa forma, etc, etc e tal. Exercício de repetição. E aí foi. Na quarta vez eu consegui todas as notas e pude dar início ao meu processo de registro. Então assim, essas são as minhas dicas para o IELTS. Frieza, repetição, repetição, repetição. Você acha todos os simulados, todas as provas antigas na internet, faz na sua casa com paciência, com cronômetro, como se você estivesse no IELTS, bota um headphone nos ouvidos lá para ouvir os áudios e aí vai. É simples, não é difícil, só que é óbvio, exige treinamento, exige prática. Quanto mais você fizer, mais chances de você passar na sua nota aí de primeira, de segunda, etc e tal. Eu falo isso porque o IELTS, como eu falei, aqui custa 200 euros, no Brasil acho que é uns 500 e pouco, 600 reais. É caro e cada vez que você deixa de passar, são 200 que você está rasgando. Eu fiz 3 vezes para conseguir o meu registro. Eu conheço gente que já fez 6, 7, 8 vezes. Então você imagina o transtorno que isso gera no psicológico da pessoa depois que ela já não passou 3, 4 vezes, sabe? Espera a hora certa, avalia uma hora que você julgar que seja mais cabível para você começar a fazer sua primeira tentativa. Para que aumente suas chances de passar. Porque você não tem um inglês bom, seu inglês é ruim, você já chega de cara, não, vou fazer o IELTS, 200 você vai perder. Então avalie sua situação e você vai saber o que fazer. É isso aí, espero que tenham gostado das dicas e um abraço.